Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, em casa, em paz e estudando. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então vem comigo! Muito bem, antes vamos para a nossa mensagem do dia. Espalhar terror pode até parecer vantagem, mas espalhar amor exige mais coragem. Então vamos espalhar amor por aí para ver se esse mundo fica um pouquinho melhor para se viver, né, gente? Muito bem. Bom, então, hoje eu vou falar sobre o nosso projeto de fluência. Nós temos um texto novo para essa semana e o texto é O Pequenique, de Melry França e Aliardo França. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando, ok? O piquenique. O rato viu o preá e disse: Olá, preá, vamos fazer um piquenique? O preá disse: vamos fazer um piquenique. Oba, um piquenique? Falou uma voz atrás do mato. Quem será? Mas logo Serelepe saiu de trás do mato e os três foram buscar comida para o piquenique. O rato trouxe o queijo, o preá trouxe o milho, o serelepe trouxe amendoim. Ora, vamos esperar a chuva passar, disse o rato. Enquanto isso, vamos contar histórias. O rato contou histórias de fantasmas, falava e comia, comia o queijo. O preá contou histórias de piratas, falava e comia, comia o milho. O serelepe contou histórias de astronautas, falava e comia, comia o amendoim. Como será que acaba essa história? Bom, então, como eu sempre digo para vocês, vamos seguir aquelas regras, tá? Do projeto de fluência. Fazer a leitura diária desse texto e observando entonação, se está respeitando os sinais de pontuação, em quanto tempo você consegue fazer a leitura do texto e, claro, a interpretação. Então, eu quero que vocês enviem para mim um áudio fazendo a leitura desse texto para eu ver como é que está o nível de leitura. Combinado? Muito bem. Então, vamos fazer a correção da atividade de quinta e sexta, não é isso que ficamos para fazer hoje. Então, vamos lá. Na página 68 do livro de vocês, 69 também, nós vamos fazer essa correção. Eu gostaria que vocês pegassem agora os cadernos, o livro de vocês, para acompanhar as leituras, a correção e, caso precise corrigir alguma atividade, vocês já estão com o material em mãos, beleza? Vamos lá. Então, na página 68, nós temos um poema chamado Pretensão, não é isso? Ele tem o poema e em seguida vem a pergunta na letra A. O eu poético, que é a mesma coisa de eu lírico, está à procura de quê? Como deve ser o que ele procura? O que vocês colocaram? Olha aí a resposta. Está à procura de um amor, né, gente? Deve ser grande ou pequeno, de verdade ou de mentira, duradouro ou breve. Letra B. Ele diz que nesse poema tem algumas formas verbais que indicam certeza. Quais são essas formas verbais que vocês encontraram? Letra B. Quero, pode, serve, aceito, dança. Então, essas formas verbais estão no modo indicativo. Como nós vimos, o modo indicativo expressa certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando, tá bom? Letra C. Existem duas formas verbais que já não demonstram essa certeza. Elas demonstram que coisas podem ou não acontecer, ou seja, dá uma ideia de dúvida, de possibilidade. Quais são elas? Seja e dure, né? Então, quando ele diz assim, ó, que dure bastante, eu tenho certeza se esse amor vai durar? Não, mas eu estou desejando. Então, quando eu digo assim, que seja de verdade, eu também estou vendo aí uma possibilidade, né? Eu estou desejando que este amor dure, tá bom? Então, essas duas formas verbais estão no modo subjuntivo. Por quê? Elas indicam certeza como indicativo? Não, elas indicam dúvida, possibilidade. Vamos agora para a letra D. Então, nós já respondemos até a letra D, né? Ele diz assim: se essas formas verbais, seja e dure, expressam o quê? Um desejo de que algo aconteça, uma dúvida, uma condição? Já respondemos. Elas expressam um desejo. Ok. Então, na segunda questão, nós temos duas chamadas, né? Que estão na revista Galileu. Em seguida, vem as perguntas. Na letra A. Essas chamadas aparecem duas formas verbais que não exprimem nem certeza nem possibilidade. Elas estão expressando uma orientação ao leitor, um pedido. Quais são elas? Conheça e entenda, né? Então, essas duas formas verbais estão no modo imperativo. Por quê?
Modo imperativo é aquele que expressa uma ordem ou um pedido, e é justamente isso que está acontecendo nessa chamada. Na letra B, ele quer saber que relação há entre o emprego dessas formas verbais e a função das chamadas em uma publicação. Olha só, essas duas formas verbais das chamadas têm a função de orientar o leitor a respeito do que vai ler e, ao mesmo tempo, de convidá-lo e até seduzi-lo para a leitura. Então, quando eu uso verbos no imperativo, numa chamada como essa, eu estou querendo que o leitor se sinta interessado em ler aquele meu texto, tá bom? Estou convidando ele para fazer essa leitura. Muito bem, vamos continuar. Nós temos aqui a segunda parte, na página 69, onde tem uso dos tempos verbais do passado no modo indicativo. Aí vem mais uma vez aqui uma notícia e em seguida a pergunta. Considerando o título da notícia e a explicação do jogador, o que você imagina que o juiz perguntou ao atacante? Essa resposta é pessoal, mas eu trouxe uma sugestão. O juiz questionou o jogador sobre o uso do braço para auxiliar o domínio da bola. Ação considerada uma infração se for intencional. É claro que aqui foi o que eu consegui absorver do texto, tá? É a minha resposta, mas a de vocês também está correta. Então, na letra B da página 70, diz assim: as formas verbais destacadas nessa notícia estão no passado. Por que que o passado é tão comum em notícia? Olha só, porque se noticia algo depois que o fato ocorreu, ou seja, se eu estou narrando um fato que já aconteceu, eu vou utilizar verbos no passado, verbos no pretérito, não é? Muito bem. Letra C. Levante uma hipótese. Por que aparece no título da notícia uma forma verbal no presente? Como assim? Se a notícia já aconteceu, por que então eu tenho verbos no presente? Olha só. Para trazer o fato mais próximo do leitor. Tentar passar a impressão de que está no local no momento em que ocorre a entrevista. Então, quando eu estou contando uma história, e uma história que já aconteceu, mas eu utilizo verbos no presente, a minha intenção é aproximar o leitor dessa história. Ou seja, dar a sensação, passar a sensação de que aquilo está acontecendo no momento em que eu estou narrando. Beleza? Muito bem. Então, também ficou a página 71, terceira questão, não é isso? Na página 71, nós temos um quadro em que tem o modo indicativo e os tempos pretérito, né? Os 3 tempos, no caso. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o que cada um indica e os exemplos de uso. Muito bem. Aí a terceira questão pede o seguinte, para que vocês analisem os fragmentos e utilizem as expressões desse quadro para dizer o que os verbos em destaque estão indicando. Na letra A, ele diz: o secretário do embaixador von Eltz, William von Gradian, escreveu sobre esse episódio. Esse verbo escreveu, nessa conjugação aí, da forma como está conjugado, indica o quê? Ação iniciada e concluída no passado, ou seja, ele estava escrevendo, ele escreveu e não foi interrompido. Então, ele conseguiu concluir a sua ação. Está no pretérito perfeito. Letra B diz: o navio subia e caía permanentemente de frente para trás. E aí? Ação que dura ou que se repete no passado. Quando eu digo que o navio subia e caía, dá a ideia de que era uma ação que ficava se repetindo no passado, né? Não foi uma ação concluída e pronto, ela ficava se repetindo. Pretérito imperfeito. Aí vem a letra C. Na letra C ele diz: a viagem assim prosseguia de forma tranquila, até que os dias 18 e 19 foram surpreendidos por uma forte tempestade. Prosseguia, está indicando o quê? Uma ação não concluída no passado, interrompida por outra. Então, eles estavam prosseguindo a viagem, porém, uma tempestade os interrompeu e eles não conseguiram concluir essa ação. Isso daí também é pretérito imperfeito. Letra D. Ela estava muito ansiosa para conhecer seu marido, o príncipe Dom Pedro, com quem se casara por procuração. Casara, esse verbo aí está conjugado em que tempo? Mais que perfeito. E o que ele indica? Uma ação passada que aconteceu antes de outra ação também passada. Então, sempre que você utiliza casara, cantara, bebera, sempre que tiver dessa forma o verbo, significa que está no pretérito mais que perfeito, porque ele indica que a ação foi concluída num passado bem distante, tá bom? Muito bem, letra E. Era só com esforço que a gente conseguia manter-se em pé, rostos corados empalideciam. E aí, o que vocês colocaram?
fato que ocorria no momento em que outro acontecia. Então, aí nós estamos no pretérito imperfeito, porque ele diz assim: a gente conseguia, rostos empalideciam. Então, isso daí demonstra o quê? Que uma ação estava acontecendo no mesmo momento em que outra também acontecia. E passa a ideia de que é uma ação contínua, né? Não foi uma ação que foi concluída e ponto final, ela ficava se repetindo. Ok, pessoal? Fizeram a correção? Ótimo, olha aí. Então, vamos seguir. Bom, nós vimos na aula passada o modo indicativo, não foi isso? Nós temos os 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, mas nós estamos focando primeiro no indicativo. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Eu trouxe aqui pra gente um quadro, e nesse quadro nós temos a conjugação do verbo cantar em todos os tempos do modo indicativo. Quais são eles? Presente, da ideia de que algo está acontecendo agora. Então, eu digo, eu canto, tu cantas, né? Ou seja, algo que está acontecendo neste exato momento. Pretérito perfeito, como o próprio nome diz, ele é perfeito. É uma ação que foi concluída. Que a pessoa que estava praticando a ação conseguiu concluir, não foi interrompida. Por exemplo, eu cantei, tu cantaste, nós cantamos, tá bom? Pretérito imperfeito, o nome já diz, é imperfeito. Então, é quando você estava praticando uma ação, mas por algum motivo você não conseguiu concluí-la. Quando eu digo assim, eu cantava quando tive uma crise de tosse, por exemplo, né? Então, o que me interrompeu a minha ação? A crise de tosse. Então, o pretérito imperfeito passa essa ideia. O pretérito mais que perfeito, como eu já expliquei para vocês, se refere a um passado bem distante, né? Então, quando eu digo assim, na sua época de adolescência, vovô cantara bastante. Então, o que eu quero dizer? Eu estou me referindo a um passado bem distante do meu avô, né? Ele cantara. Por isso nós utilizamos essa construção. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, tá bom? Futuro do presente é quando eu tenho certeza de que eu vou concluir a estação no futuro. Eu tenho certeza que eu vou cantar, então eu cantarei amanhã no recital. Tenho certeza? Muito bem. E o futuro do pretérito é quando eu poderia até concluir a ação se não tivesse algum problema, se não tivesse a possibilidade de ser interrompida. Então, quando eu digo assim, eu cantaria se não estivesse rouca, né? Então, tem a possibilidade de eu concluir essa ação? Tem, mas também fica um pouco de dúvida, porque se eu estou rouca, provavelmente eu não vou conseguir. Então, o futuro do pretérito é nesse sentido, passa essa ideia, beleza? Eu vou colocar esse quadro no grupo para que vocês possam observar melhor cada uma dessas construções, tá? Lembrando aqui, ó, nós temos aqui o pronome vós. Eu digo assim, vós cantais. Esse pronome vós, gente, praticamente está em desuso. Ninguém utiliza mais. Aqui no Brasil, eu nunca vejo ninguém utilizando. Não, por quê? Porque a língua vai evoluindo com o tempo. Então, o vós acabou sendo substituído pelo pronome vocês, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Lembrando que a atividade de casa vai ser justamente essas questões aqui, tá? Então, preparem os cadernos, lápis, borracha, para que vocês coloquem as respostas no caderno de vocês, porque eu vou querer uma foto depois que vocês enviem para o meu WhatsApp para registrar como a tarefa de hoje, tá bom? Leia um trecho de um artigo de divulgação científica a seguir e responda as questões relacionadas. Como surgiu a Lua? Por Rafael Gama Vieira. Sabemos que a Terra possui um satélite natural chamado Lua. Este satélite orbita nosso planeta em ciclos de aproximadamente 29 dias, passando por 4 fases: cheia, quarto minguante, nova e quarto crescente. Mas qual é a origem deste satélite? Como surgiu a Lua e quais os efeitos que ela causa em nosso planeta? Os cientistas não têm certeza absoluta quanto à origem da Lua, porém a teoria mais aceita hoje é a chamada Big Splash. Segundo esta teoria, há aproximadamente 4 bilhões de anos, período radiano, um objeto do tamanho de Marte, denominado Theia, colidiu com nosso planeta, fazendo com que parte dele fosse lançado no espaço. A colisão fez com que o planeta Theia vaporizasse completamente, assim como a atmosfera da Terra.
Toda essa matéria deslocada forma anéis parecidos com os de Saturno, que após um longo tempo começa a obter uma forma esférica, que fica presa no campo gravitacional terrestre. Surge então a nossa Lua. Interessante, né? Quem quiser ler esse texto na íntegra, está aqui, ó. Aqui está o site, tá bom? Parque da Ciência. Não deu para colocar completo porque é bem longo. Então, aqui nós temos um artigo de divulgação científica. Como é que eu sei disso? Ele está explicando como surgiu a Lua, né? Está explicando o surgimento da Lua, mas ele faz isso de forma imaginária, utilizando a fantasia, utilizando o imaginário, como as lendas? Não. Aqui, eles têm estudos aprofundados, eles se baseiam em pesquisas, né? Então, é na razão, tá bom? Tem também a questão da linguagem, que é uma linguagem objetiva, clara, formal, não é isso? Nada de sentimentalismo, nada de opiniões e achismos. Aqui é tudo baseado na razão e numa linguagem clara, objetiva, impessoal, ok? Também possuem alguns termos técnicos, né, gente? Alguns termos mais próprios da ciência. Então, nós temos aí algumas características do artigo de divulgação científica. Muito bem. Agora, nós vamos aqui para as questões. A primeira questão diz o seguinte: o texto apresentado classifica-se como? Então, vocês vão ler aí as alternativas e marcar a correta. Vou dar um tempinho para vocês. Fácil, né, gente? Olha só. Artigo de divulgação científica. Nós já falamos o porquê. Então, vamos lá para a próxima. Justifique sua escolha. Então, por que vocês escolheram artigo de divulgação científica? Escrevam a resposta. Se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Vamos lá para a resposta, olha só. Esse texto se classifica como artigo de divulgação científica, pois explica um fenômeno com base na razão, apresenta linguagem clara, objetiva e populariza a ciência. O que é popularizar a ciência? É trazer esse conhecimento científico para nós que somos leigos no assunto, que não entendemos, né? Não somos cientistas. Então, eles fazem suas pesquisas, seus estudos e o resultado eles colocam em forma de artigo de divulgação científica para que nós, a população como um todo, tenha acesso. Beleza? Então, vamos para a próxima. Sabe-se que a presença de termos científicos são comuns em artigos de divulgação científica. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta apenas termos científicos. Vamos lá, tempinho. Olha a resposta. Letra C, quarto minguante, satélite natural e campo gravitacional. Então, essas três expressões estão mais próprias da ciência, são mais próprias da ciência, tá bom? Por isso nós dizemos que são termos científicos. Espero que tenham acertado. Vamos seguindo. Próxima questão. Releia este trecho do texto. Sabemos que a Terra possui um satélite natural chamado Lua. Este satélite orbita nosso planeta em ciclos de aproximadamente 29 dias. Então, gente, os verbos em destaque transmitem a ideia de que a ação... Vocês vão marcar a resposta correta. Resposta. Acontece no presente, não é? Quando eu digo assim, sabemos que a Terra possui, este satélite orbita. Então, eu estou utilizando verbos no presente do modo indicativo. Indica que a ação acontece no momento. Eu tenho certeza de que isso é uma realidade, tá bom? Vamos para a próxima. Quarta questão, na passagem. Segundo esta teoria, há aproximadamente 4 bilhões de anos, período radiano, um objeto do tamanho de Marte, denominado Theia, colidiu com o nosso planeta.
O verbo destacado está conjugado, verbo colidiu, vamos marcar. Resposta. Olha aí, pretérito perfeito do indicativo, pois indica uma ação que foi concluída. Quando eu digo, Theia colidiu com o nosso planeta, isso significa que essa ação aconteceu no passado e foi concluída. Não houve interrupção, então, pretérito perfeito do indicativo, ok? Muito bem, vamos continuar. Quinta questão diz assim: leia as frases a seguir e informe o tempo em que os verbos destacados estão conjugados. Vamos lá, aqui, ó. A Terra possui um satélite natural. Quando eu digo isso, esse verbo possui está conjugado em que tempo? Do modo indicativo, tempinho. Resposta. Presente do indicativo, né, gente? Quando eu digo que a Terra possui um satélite natural, esse verbo dá a ideia de que é uma coisa certa, né, certeza, e está no presente. Vamos lá para a letra B. Em épocas remotas, nenhum cientista encontrara muitas informações sobre a Lua. Este verbo encontrar está em que tempo verbal? Tempinho. Vamos lá? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Já expliquei para vocês, né? Pretérito mais que perfeito indica uma ação que foi concluída em uma época bem distante, tá certo? Muito bem, letra C. Os cientistas não tinham certeza sobre o surgimento da Lua. E aí? Vamos marcar? Resposta. Pretérito imperfeito do indicativo, né, gente? Os cientistas não tinham certeza sobre o surgimento da Lua, ou seja, é uma ideia de que eles continuavam com essa incerteza. Não foi uma incerteza que chegou e pronto, passou. Não, dá a ideia de algo que se repetia. Então, pretérito imperfeito do indicativo. Letra D. A ciência avançará ainda mais com o passar do tempo. E aí, qual é essa? Vamos começar. Resposta. Futuro do presente do indicativo, né? Quando eu digo assim, a ciência avançará ainda mais, eu estou querendo dizer que essa ação será concluída no futuro. Então, eu tenho certeza de que a ciência avançará. Então, aí nós temos o futuro do presente. Letra E. O acesso à Lua seria mais fácil se ela não fosse tão distante da Terra. E agora, vamos responder? Muito bem, resposta. Futuro do pretérito do indicativo, né? O futuro do pretérito é quando eu percebo que uma ação poderia até ser concluída se não fosse alguma coisa que a impedisse. No caso aqui, quando eu digo assim, o acesso à Lua seria mais fácil, né? Uma possibilidade. Porém, ela é tão distante da Terra que isso se torna mais complicado. Muito bem, então concluímos a nossa aula de hoje, as nossas atividades, e agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Como eu disse para vocês, vocês devem enviar uma foto com as suas respostas da atividade realizada hoje em nossa videoaula, tá bom? Não tem outra atividade, vocês vão apenas mandar uma foto mostrando que vocês fizeram a atividade hoje na videoaula, beleza? Muito bem, então fiquem em casa, estudem, fiquem com Deus, um grande beijo em todos e até a próxima aula.